Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Ao longo dessa semana você ouvirá algumas reflexões que foram frutos de observações pastorais, observações cristãs ao respeito do meu próprio coração, fruto de alguns aconselhamentos, no aconselhamento pastoral, no gabinete, de algumas perguntas, dúvidas de ordem mais teórica, mas algumas questões de ordem práticas também. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão original, né? A de hoje, da segunda-feira, é sempre uma apresentação que eu estou gravando, mas não um vídeo já apresentado, como você verá nos dias subsequentes. Gostaria de tratar de um aspecto que nós precisamos entender na vida cristã, que são os níveis diferenciados de dificuldades. De ordem prática, e eu tenho percebido que é muito mais fácil entender questões, conceitos e ensinamentos teológicos do que conseguir domesticar o próprio coração. Coloco isso de forma, entre aspas, né, domesticar. Porque o nosso coração é enganoso, como diz o profeta Jeremias, desesperadamente corrupto, mesmo o coração regenerado. E há muita confusão a esse respeito, né? Há muitas pessoas que entendem que o coração é a porta da fala do Espírito Santo, e confundem porque o nosso coração está sujeito às subjetividades. Portanto, o coração, biblicamente falando, é a fonte de toda a parte simbólica do ser humano, é a fonte essencial de quem somos como seres humanos, de toda a nossa compreensão, das nossas afeições, das nossas decisões, desejos, envolvendo aspectos da razão, aspectos da afeição, aspectos da volição, ou seja, o nosso intelecto, as nossas emoções e as nossas decisões, todas estão no coração. Mesmo o coração regenerado não é um coração ainda glorificado. Ele sofre forças diferentes, sofre a força do Espírito Santo, que nos guia pela palavra, não de uma maneira metafísica, como sendo simples uma antena que fica recebendo um sinal direto. Ele não comunica dessa maneira. O Senhor Jesus nos disse que o Espírito falaria das coisas que ouviu, né? Não falaria por si mesmo, mas das coisas que eu tenho falado. Ele nos fará lembrar de todas as coisas. O Espírito nos guia pela palavra. Mas há muitas pessoas que, por ter um coração já regenerado e ter novas forças, novos desejos santos dentro do seu coração, acabam achando que todo desejo, percepção e paz no seu coração é fruto da ação do Espírito Santo. Se engana, porque o pecado cega e engana. Lembre-se do rei Davi, quando caiu na tentação com Batseba, como ele ficou muito tempo cego, e foi preciso uma confrontação do profeta Natan para ele poder entender. Apesar de sentir os efeitos do pecado, não percebia que eram os efeitos do pecado. Ele só vinha reconhecer depois que se arrepende, quando escreve o Salmo 51, dizendo que os ossos doíam dentro de si, que ele sentia abatimento, perda de salvação, mas não conseguia associar isso ao pecado. Estava cego, porque o pecado cega. Cega não apenas aquele que está morto, porque quem está morto está cego também, mas cega o cristão, que fica encantado com uma mentira ao invés de se encantar com o Salvador. E aí não consegue discernir mais. Então o coração não é um bom árbitro, não é? A Bíblia diz, em Colossenses, muitas pessoas confundem, dizem, mas a Bíblia diz, seja a paz o árbitro no vosso coração. Paulo está falando aquele contexto, aquele versículo, num contexto de conflitos na igreja de Colossos, dentro de uma série de orientações ligadas à vida cristã, à prática cristã, ao relacionamento com outras pessoas, em virtudes que deveriam ser cultivadas. Veja, ele diz, revesti-vos como eleitos de Deus, Colossenses 3:12, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí é que ele fala, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo. O que é que ele está dizendo? Para você resolver os conflitos, você tem que ir com um juiz, não um juiz da minha superioridade, da minha compreensão, você tem que ir como um juiz para os conflitos com a paz. Seja a paz o árbitro no vosso coração. Os conflitos e as tensões dentro da igreja devem ser mediados pelo juiz de paz, e não por uma pessoa com sangue nos olhos e com desejo de vingança. É isso que o texto está dizendo. Ele não está falando absolutamente nada ligado a eu sinto paz no meu coração, então está certo, porque nós podemos nos enganar. A orientação é bíblica.
Agora, nós precisamos amadurecer. Como Paulo diz em 1 Coríntios 13, versículos 11 e 12. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. O que a Bíblia está nos dizendo com isso? Nenhum de nós tem a percepção plena, completa. Nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo na compreensão da vida. O máximo que nós conseguimos como cristãos é um reflexo da verdade. Como os espelhos antigos, que não são como os espelhos cromados de vidro ou cristal de hoje. Eram metais polidos, davam uma noção da verdade, dava uma noção da compreensão. É isso que nós temos, é suficiente para guiar a nossa vida, mas não é exaustivamente claro para todos os aspectos. É por isso que é preciso haver humildade no conhecimento e na reflexão cristã. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele fala novamente sobre esse progresso, sobre os níveis de dificuldades que vão aumentando. Filipenses capítulo 3, versículos 15 e 16, ele diz: todos, pois, que somos perfeitos ou maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus os esclarecerá. Já são cristãos, mas ainda não conseguem perceber o progresso, a dinâmica do progresso espiritual. Ele diz: você ainda não entende? Um dia você vai entender. Deus vai esclarecer isso para você, que é um progresso na dependência do Senhor. Não é essa coisa estanque, eu sei tudo, eu consigo dar resposta direta. E ele diz: todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Este é o caminho da piedade cristã. É responder conforme o ponto que nós já alcançamos. Não regredir, não voltar e não estagnar. Alcançamos aqui, então desenvolvamos isso. E busquemos crescer para alcançar mais, compreender melhor e desenvolver. Sempre haverá aspectos a desenvolvermos na vida cristã, na compreensão e na piedade. Olha que Pedro fala, para concluir, na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 15 e 16. Ele diz: e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer com todas as epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. É preciso estudar e aprofundar a compreensão conforme o momento da sua maturidade espiritual. Gente que não está preparada para comer feijoada, se for comer feijoada, um bebezinho, vai ter problemas. Agora, pessoas que já estão há muito tempo na vida cristã e fica só no leitinho, vai ter problema, não cresce, fica com nanismo espiritual. É preciso que nós progridamos, cresçamos no conhecimento e na prática da vida cristã. Oremos. Deus bendito, te rendemos graças pela revelação da tua palavra, suficiente para guiarmos-nos na vida. Ajuda-nos a te seguir e crescermos no teu conhecimento e na prática da piedade, na dependência do teu Filho, em nome de quem oramos. Amém. Deus nos abençoe, queridos.